Bem, calor, meu irmão, brincadeira não, tá calor mesmo, né? Bem, hoje nós vamos entrar num assunto muito importante, talvez seja um dos mais importantes. A grande questão é que a gente vai falar sobre antropologia, né? E a antropologia é o estudo do homem não só como nas suas metrias, mas como nas suas logias também. Ou seja, não só nas suas relações métricas, né, que possam ser mensuradas na sua profundidade, altura, largura, questões até mesmo mentais, mas também na sua relação com o meio ambiente e etc. A antropologia é um estudo que começa a complicar para você que é advogado, porque você está acostumado com lei, né? Não tem o espírito da medicina. Isso é muito legal para quem vai fazer concurso de perito legista, porque ele tem já tem o espírito da medicina no corpo, né? Então, o que eu recomendo a você assistir nossas aulinhas sobre antropologia. Vamos abordar todos os temas, mas tem muitas figuras, tem muitas tabelas, que é interessante você que vai fazer concurso para delegado, né? Dê uma olhadinha no livro-texto. Eu já falei que o livro-texto que eu estou me baseando é o livro do Genival, né? É o livro do Genival, né? Esse aqui é o livro do Genival. Livro do Genival, tá vendo? Eu me baseio por ele. Tem outros bons livros, até citei vários outros livros. O trabalho do Roberto é excelente também. De maneiras que tem uma apostila aqui muito bem do Roberto Blanco, né? Que também é excelente, falando sobre antropologia. Então, eu te aconselho ter um livro para você poder ler lá, mas a tua introdução no tema tem que assistir aqui essa palhinha que eu vou dar. Eu gosto muito de quando vou entrar num tema muito grande, eu faço uma explanação geral sobre o tema, né, de tal, como é que vai ser e tal. Depois eu entro naqueles tópicos mais importantes que você tem que saber. Tá? E eu acho que aí você torna a coisa mais densa e mais fácil de assimilação. Antes de começar a falar, eu quero mandar um abração aqui enorme para o Luiz Felipe. Luiz Felipe, eu acho que eu devo ter respondido aquilo que você queria, né? Cláudia Rusman, também, Cláudia, eu já tinha comentado, mandei você para a aula 3, lembra? Se você foi lá, estava tudo bem esclarecido. Eu acho que é simples, né? Mistério nenhum não. Pro João, meu amigo João, quantos anos que eu não vejo o João me ligou hoje, né? Tava consertando meu carro para viagem e tal. Beleza, João? Falei que eu te mandar um abração. Um abraço, um beijo enorme, grande, desse tamanho assim, ó, tá? Pra Vanessa, tá legal? A gente vai se ver. Alô? Vanessa, um beijo pra você. Então vamos começar aqui então a falar sobre a antropologia e como eu disse a vocês, eu vou fazer um levantamento, um panorama geral e depois eu volto a atacar ponto por ponto, tá? Para que você não fale, poxa, você passou de supetão sobre o tema, nem aprofundou. Não vou aprofundar agora. Nesta aula eu só faço um levantamento, tá? Depois a gente vai para o tópico por tópico e você vai ver que você vai ter uma noção legal sobre a antropologia. Muito bem. As dúvidas são tiradas pelo e-mail drsilasmelo@gmail.com. Pode mandar os e-mails à vontade, o pessoal tem mandado, tá muito legal isso. Bons contatos, muito bacana. Vamos lá? A primeira coisa que a gente tem que falar assim, sobre antropologia é falar sobre a identidade e identificação. Eu não acho que seja uma coisa difícil, pelo amor de Deus.
Também não acho que você pergunta para delegado o que é identidade, identificação, mas sei lá, mas vai que, né? Vai que. Qual é uma grande questão? Simples. Identidade é o conjunto de caracteres, de tal maneira que tudo faz parte da identidade. A identidade médico-legal, a minha identidade pessoal, ela pode ser, olhando assim, o Silas, né? Como é que identifica o Silas? O que identifica o Silas? Cabelos brancos, né? Nariz perfeitos, boca, orelha, altura, sexo, compleição muscular, compleição óssea, sinais eventuais, tatuagens, malformações, enfim, todos os elementos, cor dos olhos, arcada dentária, tipo de orelha, tipo sanguíneo, papilas, datiloscopia, isso é um tema que vamos falar devagarzinho para todo mundo entender. Ou seja, esse conjunto todo de caracteres faz com que quem tiver todos os caracteres é o Silas. Ninguém mais vai ter igual. Ninguém. É você. Cada característica. A identidade não é só de pessoas, é de coisas também, mas nós não vamos falar de coisas, vamos falar de pessoas. A prova é para delegado, que vai aprender pessoas, não vai aprender coisas, né? Então a identidade é de pessoas e de coisas. Agora, identificação. Identificação é um processo dinâmico que visa identificar. E existem muitas técnicas de identificação, né, que nós vamos estudar isso. Quais são as técnicas de identificar? Imagina, por exemplo, identificar uma ossada que se encontrou. Eu fiz muito isso quando eu era perito legista. Está lá no chão um monte de osso jogado, né? É preciso identificar aqueles ossos ali. E com aqueles ossos ali você vai identificar muitas vezes uma pessoa. Pessoa que tinha aquela marca, né? Então, processo de identificação e conjuntos que dá identidade. Então, identidade é o conjunto de caracteres e a identificação é um processo para identificar. Processo esse são vários meios, são várias técnicas de identificação que a gente vai falar pouco a pouco. Mas tem aí também uma questão que é o tal do reconhecimento. Então, identidade... Estou repetindo porque pode ter alguma loura assistindo, tem que repetir, né? Tadinha da Vanessa, né? É a loura. Então é isso aqui, ó. A identidade, conjunto de caracteres. A identificação são técnicas, meios para alcançar e dizer esta é a pessoa e não aquela. E reconhecimento é conhecer de novo. Ou seja, conhecer de novo significa que eu já conheci. É quase que uma superposição entre aquilo que eu conheço e aquilo que eu estou vendo.
quando eu vejo alguma coisa que comparo com o que tinha, eu digo que eu estou reconhecendo aquela pessoa ou aquela coisa, tá certo? Para o reconhecimento não tem nenhuma técnica milaborante, basta dizer eu já tenho a identidade, agora é só fazer comparação, é o reconhecimento, tá? Repetindo então, a identidade é o conjunto de caracteres que definem determinada coisa ou pessoa. Identificação são as técnicas que você usa para identificar, para reconhecer que aquela identidade é de fulano, não de Beltrano. E o reconhecimento é conhecer outra vez. Eu já conheci uma vez, já está registrado, eu apenas vou fazer uma comparação. Isso é o reconhecimento. Nas técnicas de identificação, são duas técnicas, né? Eles chamam de técnica, eu não gosto de chamar de técnica, mas tudo bem. Que é a técnica médico-legal e a técnica policial. Então, nós vamos ter métodos de identificar, né? Método de identificação, métodos médico-legais que exigem o conhecimento médico, né? E método de identificar para a polícia ou então para o judiciário, né? E aí não precisa conhecimentos médicos, basta outros métodos antropológicos, etc, etc. Temos lá também a identificação criminal, que nós vamos falar sobre papiloscopia, fotografia, etc. Temos a identificação civil, porque nós também precisamos reconhecer as pessoas civilmente, né? Vamos falar sobre isso. Vamos abordar a Lei 12.037, é legal a gente ler essa lei. Vamos falar sobre a Lei 5.553 também, que vamos falar sobre identificação. Vamos falar sobre identificação dactiloscópica. A identificação dactiloscópica é aquela que a gente tem através dos dedinhos, né, das nossas papilas, né, que formam desenhos, né, e através delas a gente vai ter um cronograma, né, um datilograma, né, e cada pessoa tem o seu datilograma próprio, né? Então tem um sistema chamado sistema de Vucet, né? A gente vai estudar esse sistema para que a gente possa entender por que cada pessoa tem a sua marca pessoal. A identidade, então, como falei, um conjunto de caracteres. Esses caracteres podem ser caracteres natos, que nasceu com ele, podem ser sinais que também nasceram com eles, podem ser marcas que vieram acontecer em função de circunstâncias da vida, né? Uma pessoa que sofreu um acidente, perdeu um braço, alguma coisa, essa perda do braço pode ajudar na identificação, lógico, né? Não faz parte da identidade dele em si, que agora é uma coisa superveniente, né? A identidade dele tinha braço e tal, só que agora ele perdeu um braço. É uma forma de se identificar também, né? Passou a ter mudanças de caracteres. Mas tem marcas que são indeléveis, né? Cicatrizes também, tudo isso ajuda a identificar aquela pessoa, né? A identificação, então a identificação médico-legal, nós vamos pesquisar a raça, vamos pesquisar o sexo, para saber se aquele corpo que está lá é de um homem ou de uma mulher. Nós vamos pesquisar a idade, e a idade tem tabelas, né? Tem um corpo lá que não fala, é cadáver, né? Eu estou olhando e
todos os meus laudos eu dizia, olha, com a idade aproximada entre tal e tal. Por quê? Porque cada idade dá uma característica, a pessoa tem uma característica. Cabelo na orelha, cabelo no ouvido, não tem isso no garoto novinho, tem? Vai aparecer depois do que? Dos 30 e tantos anos, né? Nos olhos, por exemplo, o limbo, a gente vai falar sobre isso, vai aparecer depois dos 40, 50 anos, né? A pele, rugas, né? Aparecem, né? A barba fica branca, né? Eu sou uma exceção, com 17 anos aí, já estou com barba branca, né? A íris, a voz, o cabelo. Identifica até mesmo a forma da pessoa andar. Deixa aquelas marcas no chão do pé dele, né? Cada pessoa, dependendo do andar dele, ele pode ser identificado. Então veja como a gente vai ter que estudar detalhes para saber se aquele corpo estendido no chão é de um homem, de uma mulher, etc. Tal, idade, altura, né? Para que a polícia possa começar a procurar. A procurar o que? Não sabe se é um homem, se é uma mulher, tem que chamar o perito. Vamos falar sobre tudo isso, tá? Existem a técnicas de identificação física, técnica de identificação funcional e técnica de identificação psíquica, né? Na espécie física, para saber se trata-se de homem, gênero humano, ou de animal, né? Irracional. Eu encontro o osso no chão e aí, como é que vai ser? Isso é homem, é mulher, isso é animal, isso é de homem, de que é isso? Tem ossos de animais bastante semelhantes a ossos dos homens, pessoas, né? Bastante. Então existem características no osso, né? Que dizem, ó, isso é de animal, isso não é de ser humano. Sangue, por exemplo, se você vê uma determinada marca no chão, eu preciso identificar, né? Eu posso identificar se aquele é sangue ou não. Tem uma reação onde você descobre ele naquela reação pequenos cristais que se formam, chamados cristais de Teichmann. Vamos falar sobre esses cristais, porque se não é sangue não tem cristal, se é sangue tem os cristais de Teichmann, né? A raça, vamos ter que falar sobre raça, porque alguns corpos foram achados no rio Guandu e todo estado de putrefação, e eu preciso saber de que é aquilo ali, se era raça branca ou era raça mongólica, era raça indiana ou era raça australoide, né? Cada uma raça dessa tem características. Por exemplo, a raça branca, o cabelo é liso, né? Na raça negroide, né, você vai encontrar cabelos crespos. A própria formatação do nariz do branco e do negro é uma formação diferente. Tamanhos e volumes de crânio diferentes, né? Tudo isso vai ter que ser estudado no estudo da antropologia para que a gente possa identificar, né? O crânio, por exemplo, ele tem diferenças, né? Se eu colocar o meu crânio de lado, né, ele tem largura, ele tem profundidade, né? Então, se eu me despedir dessa terra, né, e o meu crânio ficar aqui, né, aí vamos identificar nas medidas, nos ângulos que se formam entre a face e o queixo, arcadas zigomáticas, né? Esses ângulos dizem se é homem, se é mulher, seu tamanho, altura, raça, cor, que dependendo da raça, da cor,
o crânio também tem suas dimensões e angulações diferentes. Por exemplo, existe um índice chamado índice cefálico, cara. O índice cefálico é um índice que é medido entre a largura e o comprimento. Aí faz lá o índice. Largura dividido pelo comprimento deu menos de 75. Aí eu digo, ó, se é menos de 75, eu digo que aquele é um crânio dolicocéfalo. Se eu medir a largura, dividir pelo comprimento e for de 75 a 80, eu vou dizer que é um mesaticéfalo. Não morde não, fica tranquilo. E se eu medir, dividir a largura pelo comprimento e der mais de 80, aí eu diria que ele é um braquicéfalo. Aí eu digo, olha, as medidas vão ajudar a determinar raça, altura corporal, idade. Por exemplo, se tiver uma calota craniana pelas suturas entre os ossos, né? Que nós temos aqui o frontal, os dois parietais, o occipital, e nós temos as articulações, né? Quando crianças, você pegar, você mexe ali, ó, você mexe, né? As calotas você sente uma na outra, mas depois com o tempo aquilo gruda. Então os meus dois parietais, né? Eles vão se unir de maneira a que você não vai conseguir mexer mais. E essa cicatriz e essa articulação, né, entre os dois ossos cranianos vão se cicatrizando de tal maneira que ficam quase imperceptíveis. Então, quanto mais imperceptíveis, mais velha é a pessoa. Então, veja que por o crânio sou capaz de mais ou menos imaginar a idade. Por exemplo, o dente. Já percebeu que seu dente... se você passa a mão, ele já não é mais tão cortante, pontiagudo. Ele já está desgastado na ponta. Você está desgastado porque o tempo está passando. Então, o desgaste do dente fala da idade. Fala da idade. Meu Deus, viu quanta característica eu sou capaz de ter para dizer que este corpo que está aqui, talvez o esqueleto, era de um homem branco de 38 anos, que morreu intoxicado, e etc, etc. Já tem aí 12 anos que está embaixo da terra. Enfim, eu posso ter tantos detalhes sobre a identidade dessa pessoa que eu chego a dizer, e é do fulano. E é do fulano. Esse é fulano, que há 15 anos estão procurando. Agora achamos. Por quê? Porque eu tinha todos os dados antropométricos deles. E agora, analisando, eu descobri que era um homem negro, tinha 45 anos, etc. E vou dizer mais, você ainda pode falar até qual era a profissão dele. É muito bonito a missa legal. Isso ajuda demais ao delegado de polícia. Por isso o delegado de polícia precisa entender um mínimo dessas noções, né? De ângulo, etc, etc. Claro que a identidade da pessoa também não se faz só por medidas antropométricas, né? Mas, por exemplo, pelo fator psíquico dele, né? Se houver um laudo psiquiátrico dele, né? Amanhã, se eu encontrar alguma pessoa e fizer a mesma avaliação psiquiátrica, eu faço por comparação, eu posso fazer um reconhecimento, né? É claro que a identificação não é somente médico-legal, a identificação também é uma identificação policial, judiciária, e a identificação policial judiciária você vai buscar na fotografia, no retrato falado, né? No sistema antropométrico de Bertillon,
Vamos falar sobre ele, né? Principalmente sobre a questão da datilografia. Datiloscopia. Datilografia. Meu Deus, tá ficando velho, né? Datiloscopia. Cada pessoa tem o seu estigma dactiloscópico, né? Vamos falar, portanto, nesses detalhes todos e quando nós conseguimos estudar todos os detalhes de raça, idade, estatura, peso, conformação, etc, 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 aí teríamos feito um estudo enorme da identidade, da identificação, da antropometria e por isso da grande aplicação desse tema enorme, né, para da medicina legal para aplicação na polícia, né, vou chamar assim, né? Daí o concurso do delegado de polícia, o delegado precisa saber bastante sobre isso, tá? Para você que vai fazer exame de paramédico legista, né, o estudo é outro, né? O estudo já é um pouquinho mais aprofundado, detalhes mesmo, entra em detalhes, as provas costumam ser bem detalhadas, tá? Então, gente, ficamos por aqui nessa introdução, apenas a introdução, né? Dizendo, olha, nós vamos estudar identidade, identificação, reconhecimento, várias características da identidade, né? Raça, cor, idade, altura, tal, papapá. Feito isso, partimos principalmente para o estudo das papilas digitais, né? Da papiloscopia, né? Propriamente dito. E aí sim estará fechado todo esse tema. Gente, então fizemos aí a abertura, tá legal? E a gente espera que esse tema seja bem assimilado por vocês. Deu para ter uma noção do que nós vamos falar? Vai? Não, se deu para ter noção, eu espero que a partir de agora a gente comece a focar cada ponto desse aí, então espero que vocês gostem dessa aula. Um abraço, um beijo a todos. Vou viajar, volto na quarta-feira, na terça-feira, e eu espero na terça-feira também gravar a 10ª aula já de uma vez, tá bom? Um abraço. Tchau.